Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz me amou, Jesus, pela cruz me amou, seu amor. Pela cruz, Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Atuação. No livro do profeta Joel, encontramos outros atores, porém no contexto da igreja, indivíduos que participavam da liturgia do culto e exteriormente aparentavam consagração, mas era tudo atuação. A partir do verso 12 do capítulo 2, o profeta Joel declara: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto.
Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Nos tempos de Joel, era comum pessoas rasgarem parte das roupas como sinal de tristeza profunda. Porém, o profeta percebeu que muitos que faziam tal ritual na igreja não passavam de hipócritas, apenas encenavam exteriormente o que não acontecia de fato no coração. E sabe, infelizmente em nossos dias o mesmo problema ainda pode acontecer. A igreja é um lugar perigoso para se desenvolver a atuação. É fácil colocar máscaras e fingir ser o que na verdade não se é. Por isso, o caminho certo é buscar uma vida autêntica, nada de fingimentos, nada de querer aparentar algo que não se está sentindo nem vivendo. Deus não precisa de atores dentro da igreja. Ele precisa de pecadores que realmente estejam arrependidos e dispostos a mudar. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos prepararmos para mais um estudo, mais um capítulo da série Profeta Joel. Hoje nós estaremos vendo, indo para o terceiro estudo. Fizemos a introdução, o primeiro estudo, e hoje o terceiro estudo do livro de Joel. Portanto, eu quero desejar a você um bom estudo, pedir permissão para juntos, nos próximos minutos, estarmos estudando a palavra de Deus, entrando na sua casa, e espero que esse tempo que estaremos juntos seja um tempo muito bom, um tempo de muita alegria, contentamento, crescimento espiritual, esclarecimento. Como é bom nós buscarmos esclarecimento. Então, hoje iremos aí no terceiro estudo da série do livro de Joel. Eu, pastor Eliakim, pastor titular da Igreja Batista em Jardim Santana, tem preparado esses estudos, essas séries de estudos, com uma satisfação, uma alegria muito grande, porque eu entendo que nesse tempo em que nós estamos vivendo, levar a palavra, abrir a Bíblia com as pessoas para ter um tempo de reflexão, um tempo de estudo, eu creio que isto é fundamental, isto é importante para a nossa vida, tanto espiritual como emocional, que nós estamos vivendo. Então, neste terceiro estudo, nós vamos trabalhar o tema quebrantamento, coração quebrantado. É o que nós iremos trabalhar durante os próximos minutos. Eu vou pedir para você ter aí a sua Bíblia em mão. É importante durante o estudo nós estarmos com a Bíblia, ou você acessar a sua Bíblia aí no celular, seu smartphone, seu iPad, não importa, mas é importante ter a Bíblia na mão para a consulta, para acompanhar as citações que durante o estudo nós fazemos do motivo pelo qual escolhemos o tema coração quebrantado. Nós precisamos ver isto no texto sagrado, ver isto na mensagem que Joel passou e deixou para o seu tempo e para o nosso tempo.
Então, nós vamos ver do versículo 11 até o versículo de número 20. É importante nós olharmos isso já, ainda o primeiro capítulo, né? Joel capítulo 1, do versículo 11 ao versículo de número 20. E o texto inicia dizendo assim, acompanha aí, versículo 11. Desesperem-se, agricultores, lamentem, vocês que cuidam da videira, ou das videiras. Chorem, pois o trigo e o cevado, todas as colheitas dos campos estão arruinadas. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romazeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram e com elas murcharam a alegria do povo. E dentro deste contexto de quebrantamento que nós estamos falando, aí, a partir do versículo 13, nós podemos ver isto. Vistam-se de pano de saco, aqui é o sentido de se humilhar diante de Deus, tirar os pendentes, as joias, apresentar de cara limpa, sem outros artifícios, tentando tampar a angústia ou as imperfeições ou a dor, se apresentar como você está. Sacerdotes, lamentem, vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de Deus. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes de todos os habitantes da terra para o templo do Senhor, seu Deus, e ali clamem por ele. O dia do Senhor está próximo, o dia que virá destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será. Nosso alimento desaparece diante dos olhos, já não há alegria, exultação na casa de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia. As sementes morreram e na terra seca as colheitas de cereal se perderam, os celeiros estão vazios, o armazém abandonado. E o versículo 18, como os animais gemem de fome, as manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pastos, os rebanhos de ovelhas sofrem. E aí nós gritamos por socorro, Senhor. O fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam por ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. É isso aqui. Esse é o nosso cenário de hoje para o nosso estudo. E logo neste momento introdutório, nós podemos afirmar com certeza que o momento era
simplesmente de partir o coração. O momento era de partir o coração. As cenas pintadas no início aqui da profecia, caso fossem transportadas para uma tela, partiriam o coração de quem estivesse assistindo. Pois faltava tudo, tudo mesmo. Faltava tudo: comida, bebida, alegria, tanto de líderes como de liderados, tanto dos sacerdotes como dos que iam ao templo cultuar. Se houvesse mídia nos dias de Joel, com certeza estas manchetes que eu vou compartilhar com vocês estariam estampadas em todos os jornais do mundo inteiro. Estaria com alguma coisa desta natureza na primeira página: nuvem de gafanhotos invadem a terra. Nação enfrenta crise sem precedente. Governo não tem previsão para criar agrotóxico para combater a nuvem de gafanhotos. População critica a inércia do governo diante do caos estabelecido. Não há previsão de chuva para os próximos meses. Prateleiras estão vazias nas gôndolas do supermercado de todo o país. Trabalhadores do campo não sabem como driblar esta terrível e espantosa crise. O desespero tomou conta de todo mundo. E poderíamos, diante do cenário tão horrendo, poderíamos, lógico, ter muitas outras manchetes semelhantes a ela, a estas que compartilho com você nesse instante. E por que, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso, às vezes, para trazer à sua mente uma certa tranquilidade que esta situação em que você vive, em que eu estou vivendo, em que nós estamos vivendo, o mundo inteiro está vivendo, não é semelhante a esta da qual nós estamos descrevendo para vocês. Isso que é a pior. Então, os nossos antepassados já passaram, superaram situações pior do que a que nós estamos vivendo. E a coisa mais impressionante, no entanto, não é a forma tão dramática e toda detalhada, carregada de paralelismo poético e de figuras de linguagem para descrever como precisam e com toda precisão a praga que abatia sobre a terra, o mal que se espalhava, a nuvem de gafanhoto que devorava tudo, a chuva que não vinha, toda uma pestilência de necessidade invadindo corações, vidas, criação, todos os animais sofrendo por causa dos acontecimentos. Portanto, nós podemos observar aqui que o povo de Judá, em massa, não só estava falando sobre a crise econômica causada
pela seca e agravada pela praga da nuvem de gafanhoto que espalhava pelo mundo inteiro, pelo país todo, como também estava sofrendo na pele tantos outros males. Isto é uma realidade que podemos ver aqui no estudo do profeta Joel. Observe a severidade do problema que aquela gente atravessava. E ao fazermos esta observação, é importante nós avaliarmos à luz do que nós estamos vivendo, para nós não acharmos que é peso demais sobre nós, que nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar. Vamos passar sim, meus irmãos, vamos passar sim, minhas irmãs, meus amigos, vamos passar por tudo isto. Esta é uma certeza que a Bíblia, a palavra de Deus, nos concede, a palavra de Deus nos dá. Ficamos sabendo que a geração então presente nunca antes tinha presenciado, tinha visto praga nesta magnitude, incluindo os homens idosos, o pessoal da terceira idade daquela geração. Nenhum dentre os vivos jamais tinha avistado estragos, destruição com proporções tão devoradoras, terríveis. Eles nunca tinham presenciado algo desta natureza. A coisa era tão complicada, era tão feia, que nós podemos observar, olhando aqui para o texto sagrado, olhando aqui o versículo 2, o versículo de número 3, cena desesperadora. E o significado deste fato extraordinário ser desenvolvido no restante da mensagem do Senhor apresentado por Joel. Era uma situação, como disse no início, de partir o coração de todas as pessoas. Mas o que Deus esperava do povo era que eles se remoessem em autopiedade ou se entregassem ao pânico do desespero. Não era esta a vontade de Deus. O desejo do Senhor, o contrário disso, expressa pelas palavras do profeta que podemos ver a seguir, era que todos retomassem o caminho de volta a Deus, voltasse para Deus. Esta era a vontade de Deus para aquele povo. Portanto, é importante sabermos que esta apresentação de Joel, nesse estudo, trabalha a questão de oportunidades para restauração. Era para o povo ser restaurado. Crises, caos e carestias, do joelho ralado ao coração quebrantado, todas as coisas servem para nos revelar Deus, para mostrar o quanto Ele é grande e poderoso e Ele tem agido. Ele não está parado, Ele não é estático. Ele trabalha de acordo com as circunstâncias e às vezes de acordo com o nosso comportamento. E o povo às vezes não percebia, assistindo aí o prenúncio do dia do Senhor, desta experiência terrível, desenrolando diante dos seus olhos. E ainda assim
pareciam ser incapazes de ver, de enxergar o que estava diante deles. E é aí que o profeta começa a tomar algumas outras atitudes em relação à tonalidade da sua mensagem, da pregação, de passar isto para o povo. O profeta, inspirado pelo Espírito de Deus, levantou-se e lançou luz ao coração quebrantado pelo sofrimento daquela gente. Como ele faz? Como ele fez isto? Joel, no entanto, ele era um realista que encarava a vida do ponto de vista da mensagem do Senhor. E não deixava se abater pelo lamento, o sofrimento, a tristeza e a autopiedade do povo, enquanto ele passava a mensagem de Deus. E assim foi que ele se dirigiu a 5 grupos distintos e fez a eles advertências em nome do Senhor. Ele começou a dividir o povo em grupos de líderes para chegar e sacudir esses líderes, para levar o povo a abrir os seus olhos para o que estava acontecendo. Mostrar ao povo que aquele momento era um momento de partir o coração, mas também era uma oportunidade que o Eterno estava dando de restauração para o povo. Importante observarmos isso. Entendemos que restauração, no entanto, requer que se enxergue os fatos que eles são da perspectiva de Deus. Para ter restauração, eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso ter claridade sobre a realidade em que eu estou vivendo, para que eu possa apresentar isto claramente diante de Deus. E foi o que o profeta fez, foi o que Joel fez. É o que vemos aí no texto sagrado. O profeta se dirige a esses diferentes grupos da sociedade, buscando fazê-los enxergar o problema a partir do coração, da perspectiva de Deus. Vocês precisam ver dessa forma, dessa maneira. Dá uma olhada aí, os versículos 2 até o versículo de número 4. Nós encontramos aos velhos e todos os habitantes da terra. Ouçam e contem. Vocês vão ouvir isto e você vai passar isto para a próxima geração. Versículo 2 trabalha sobre esta questão. E o versículo de número 3 fala sobre a importância de transferir essa informação, de contar esta informação aos filhos do que aconteceu. Como foi esta experiência? E o versículo de número 4 dizendo que experiência foi esta, como isto aconteceu, mostrando aí a destruição terrível da nuvem de gafanhotos. Você percebeu o que o profeta orientou a fazer? Qual foi o posicionamento do profeta para com esses grupos que ele dividiu? O profeta queria que todos, dos mais velhos até os mais novos, dissessem, passassem esta informação. Não deixassem isto sem uma continuidade, para não se repetir novamente o que estava acontecendo. Para que não caísse no esquecimento, para que a nova geração pudesse aprender com isso e não precisasse voltar a passar por uma experiência como esta.
Essa era a proposta do profeta. E esta deve ser a proposta que deve estar em nosso coração diante do que nós passamos, diante do que está acontecendo no nosso tempo. Olhe agora os versículos 10 até o versículo de número 12, e você vai observar essa questão dos agricultores desesperados, lamentando e sendo convocados a se lamentarem. E Joel cita as principais culturas agrícolas daquele tempo que foram completamente arruinadas pelos destruidores. Os campos, terra desolada, trigo destruído, uvas que secam, o azeite que acaba. Diante disso, os sacerdotes são convocados a um tempo de clamor, oração em jejum. Veja aí os versículos 9, versículo 13 e até o versículo 17. Nós encontramos e vemos claramente esta situação de convocação dos sacerdotes. Chamados os sacerdotes para convocar um tempo de jejum e oração. Era uma situação urgente que precisaria ser feito imediatamente. A nação precisava de uma restauração. Isso precisava acontecer não apenas a um grupo específico, mas toda a nação. Velhos, jovens, crianças, todos eles deveriam passar por esta experiência. E o profeta deixava bem claro: a solução virá do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Só o nosso Deus pode fazer isso. É o que diz aí esses versículos que vocês estão olhando, 9 e o versículo 13 até o versículo de número 17. Então, chega aquele momento de quebrantamento. Agora é o coração quebrantado. A necessidade de um quebrantamento para surgir a oportunidade da restauração de um avivamento no meio do povo. O profeta estava trabalhando esta possibilidade. E nós olhamos aqui esta cena, ou estas cenas do capítulo de número 1, quando Joel termina aí nos versos 19 até o verso de 20, até o verso de número 20, fazendo o quê? Clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, dizendo: pratique o que você aprende e ouve do Senhor. Mas Joel dá o exemplo. Joel também pratica isto de uma forma dando o exemplo para todo o povo. O seu coração estava quebrantado, com o propósito de ter certeza de que a mensagem que ele estaria transmitindo era uma mensagem fiel. Uma mensagem que mostrasse fidelidade para aquele povo tão sofrido. E é feito um destaque aqui de duas situações sobre Deus que não pode passar despercebido pelo povo, não pode passar despercebido por nós que estamos fazendo essa série de estudos. E é tão bom nós estudarmos a Bíblia em série para facilitar a compreensão, o entendimento e trazer isto para nós.
para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Isto aqui é a palavra de Deus. E é importante que isso fique bem claro em nossa mente. Nesse caso específico, quem criou tudo isso foi Deus. Deus cria toda esta situação como um único meio de fazer o povo voltar para Ele, para continuar sendo o povo de Deus. E aí nós fazemos uma reflexão do que nós vimos até aqui, e eu gostaria que você estivesse bem atento a esta reflexão que faço agora, como nós, povo de Deus. Você, povo de Deus, fazendo parte deste povo escolhido do Senhor nesse tempo em que nós estamos vivendo. Observe, se tivermos problemas com a nossa saúde, que sirva para nos lembrar que esse corpo um dia irá decompor debaixo da terra ou será cremado no fogo, e nós prestaremos contas a Deus de tudo o que falamos e fazemos. Quando os problemas vêm, eles devem servir para isto, para refletirmos, para passarmos por uma peneira e sabermos qual será o nosso comportamento no futuro. Se tivermos problemas com trabalho, que sirva para nos lembrar que um dia ele terá fim. E nada é para sempre. Uma hora acaba. Você que está trabalhando não vai ficar trabalhando para sempre nesse mesmo serviço. Uma hora ele termina. Uma hora ele tem fim. E você precisa se preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para isso. Ainda que seja, ele termina com a sua aposentadoria, mas termina. E o que vai ser depois? Se nós nos apegarmos muito a coisas, como vai ser a nossa vida? Uma hora nós temos que enfrentar um novo momento, uma nova situação na nossa vida. Se nós tivermos problemas com a nossa família, que sirva para nos lembrar que família nenhuma é perfeita e que ela é temporária, para nos ensinar sobre a família de Deus, a igreja, e que a família que importa é a família de Deus nos céus, onde esses filhos que nós amamos, esses netos que nós amamos, que eles sejam cuidados para eles estarem lá na eternidade. E não viverem só aqui, como se aqui fosse o fim, como se aqui pudesse juntar tudo, bens materiais, presentes e tantas outras coisas que você pode oferecer, mas isso também passa. Não esqueça deste cuidado eterno que será de prestação de conta. Se tivermos problemas com o nosso país e com qualquer outra nação, que sirva para nos lembrar que todas as nações um dia serão esmigalhadas, mas nós esperamos confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejado e construído por Deus. Quando lemos esta situação do problema de país e nações, lembramos aí de Hebreus capítulo 11 e versículo de número 10, que traz para nós a luz sobre esse entendimento. Se nós tivermos problemas com a igreja, que você faz parte, que você é membro, que sirva para nos lembrar que todas as igrejas são falíveis porque são compostas de homens e mulheres.
Mas todos nós temos um único propósito. Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma verdade que está inculcada na nossa mente. Ninguém deve demover isto da sua mente. Não é fugindo, não é saindo, não é trocando de igreja que você vai obter nenhum crescimento ou benefício maior. Muito pelo contrário, é refletindo que você tem que enfrentar tudo isso e o Senhor lhe concederá a vitória. Se tivermos qualquer problema com a gente mesmo, que sirva para nos lembrar que um dia Deus trará luz a todos os problemas. E fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que Deus revelará a verdade. Ela irá aparecer. Finalmente, problemas vêm. E Deus nos concede a solução. Pois o dia do Senhor está próximo. E logo depois vem a palavra de esperança dos lábios do Senhor. O que o Senhor estava fazendo com o seu povo é resgatar esta esperança. E o Senhor dá a mensagem a Joel. Joel transmite esta mensagem para o povo, para que eles compreendam que era o Senhor que estava fazendo tudo aquilo para que o povo pudesse retornar, para que o povo pudesse voltar ao Senhor, mostrando que só o Senhor poderia fazer isso. Como foi que Joel conseguiu, nesse terceiro momento de reflexão do estudo, fazer isto? Ele conseguiu mandando problemas e mandando também a sua palavra, a palavra de Deus. E esses problemas precisavam ser resolvidos com Deus. Os nossos problemas sempre vêm acompanhados com uma palavra de Deus. Deus traz o conforto, Deus traz a condição de nós enfrentarmos tudo e nos aproximarmos mais dele, e sabemos que sem ele nós não somos nada. É importante, irmãos queridos, que nós tenhamos este conhecimento. E agora, como está aí o seu coração até aqui neste momento de estudo? A palavra é quebrantamento. Era a proposta do profeta para o seu tempo, mas esta é a proposta para o nosso tempo. A proposta de Deus para o nosso tempo é que nós estejamos também tendo o nosso coração quebrantado. E naquilo que temos negligenciado em relação a Deus, vamos restaurar isso e voltar imediatamente de fazermos aquilo que no domingo, quando as mulheres completaram seus 47 anos de organização, foi pregado. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que abençoa, tudo que edifica, faça isto. Isso é voltar para Deus. Isso é ter a consciência de que nós estamos voltando para Deus. E nós só podemos fazer isto se nós ouvirmos a proposta que foi apresentada pelo profeta por nós. E a proposta é esta, irmãos queridos, irmãs e amigos. A proposta é esta: clame ao Senhor e Ele ouvirá. É isto que precisa ser feito imediatamente. Clame ao Senhor. Aprenda de Deus. Confie somente em Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador,
Ele já providenciou tudo, nos deu toda a condição para que o nosso comportamento seja dessa forma e dessa maneira. Portanto, que nesta noite, nesse terceiro estudo do livro de Joel, tanto Jesus Cristo como nosso Senhor, a sua palavra eterna, a palavra de Deus, encontre um lugar todo especial em nosso coração, e ao olhar para esse tempo, tanto ao nosso redor como bem distante, entendermos de uma vez por todas que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e Ele vai estar no controle da minha vida. Ficar neste mundo ou ser convocado para mim e para você que é crente em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, é lucro. É motivo de glórias ao Senhor. É motivo de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Então, sossegue. Sossegue. Deixa, mesmo que a tempestade, o mar esteja bravio, a escuridão, a dor, o sofrimento seja dissipado e despejado pelo mundo, ao mesmo tempo vem a mão do Senhor e te dá a condição de você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame bênção e graça sobre a sua vida. E agora, com o espírito tranquilo, fortalecido e revigorado, nós podemos conversar com Deus. Nós podemos orar ao Senhor. Vou orar pela sua família, pela sua vida e pela continuidade do estudo que nós teremos para estarmos juntos, ouvindo o que Deus tem a nos falar nesses tempos em que vivemos. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu te agradeço, Senhor. Eu louvo a Ti pela vida dos meus irmãos, pelos nossos amigos que têm nos acompanhado, ó Deus, estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Fortaleça-os, anime-os, para que a Bíblia traga, a palavra traga todo o refrigério, toda a restauração na sua vida. E o Senhor fará isso porque o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor não tem fim. Derrame, ó Deus, a tua bênção, a tua graça sobre essa família nesta noite, ó Deus. E nós terminaremos esse estudo, ó Deus, com uma alegria profunda de termos gastado um tempo com coisa excelente, com coisa maravilhosa. Por isso, eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meu irmão querido, e agora, antes do nosso descanso dessa noite, vamos nos deliciar um pouco mais com esta música para a reflexão do meu coração, do seu coração. Próxima oportunidade estaremos juntos, onde o nome de Deus vai ser glorificado através de mais um estudo, quando nós estaremos com o nosso 4º capítulo no livro de Joel. Boa semana para todos vocês. Que Deus abençoe. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador.
podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai.